Oi, amores, tudo bom? Hoje a Prof. Carmen veio aqui contar para vocês uma história bem legal. O título é A Caixa de Pamela. Quem escreveu esse livro foi a escritora Angela Hoffman. Vamos então ouvir essa história bem legal? A Caixa de Pamela. Pamela guardava consigo uma caixa. Foi dada por sua mãe, que recebera de sua avó, que ganhara da bisavó, que herdara da trisavó. Perderam-se as contas de quanto tempo fazia que aquela caixa era passada de mãe para filha. A caixa multicor tinha desenhos gravados na tampa arqueada e nas suas laterais. A menina percorria com os dedos os muitos traços no corpo da velha caixa, inventando suas próprias histórias e aventuras. Bia e Gabi seguiam a irmã mais velha na trilha de estrelas e planetas, viajando por terra e por água, em meio a florestas, animais selvagens, rios e mares. Quando ganhou a caixa de sua mãe, Pamela não conseguia segurá-la sozinha. Era grande e pesada demais. Agora, com 9 anos, era fácil levá-la de um lugar para o outro. Sempre trancada, a menina não sabia como era por dentro. Queria passar os olhos, as mãos e os ouvidos em tudo que trazia lá no seu escuro. Uma pequena fresta poderia dar uma pista. Pamela espiava, mas nada via. Será que continha fotos? Cartas? Seriam livros que as avós leram, gostaram e resolveram guardar? Quando aproximava seus ouvidos da caixa e dava uma balançada, ouvia um barulhinho. Pamela quis saber. Mãe, o que tem dentro da caixa das nossas avós? Filha, eu também não sei, respondeu Dona Edileia. Mas mãe, para que serve a caixa se a gente não pode saber o que tem? Eu quero ver. Isso é um segredo. Tua avó não deixava nem eu tocar nesse assunto. Ah, mãe, segredo só tem graça quando a gente descobre. Minha filha, é melhor esquecer disso. Acho até que o trinco da caixa emperrou e não abre mais. Pamela não se conformou. Bia e Gabi, venham escutar o barulhinho que vem de dentro da caixa. Porém, a mãe lembrou-lhe que já estava na hora de ir para a aula. Aquela caixinha, não vou desistir dela. Foi cabisbaixa a caminho da escola, chutando as pedrinhas que encontrava. Chegando lá, encontrou a professora Susana, que logo percebeu que algo diferente estava acontecendo. Oi, Pamela, você está bem? Pamela aproximou-se e contou para a professora o que havia acontecido. A conversa que tivera com a mãe sobre a caixa, que era linda por fora e proibida por dentro. Professora, hoje é dia de irmos à biblioteca? Vou procurar tudo quanto é livro sobre caixas. Quero saber tudo sobre elas. Pamela, inclusive, na mitologia grega tem uma história interessante sobre uma caixa. Pamela não via a hora de correr os seus olhos nos livros enfileirados nas prateleiras. Quando chegou na biblioteca, foi correndo descobrir onde era a estante de mitologia. Achou um livro grande, capa dura, cheio de imagens e todo colorido. Deslizou seus dedinhos pelo índice até que encontrou a história sobre uma caixa que não deveria ser aberta por ninguém. Era o mito da Caixa de Pandora.
era esse mesmo que levaria para casa. À noite, leu toda a história. Depois da janta, quis contá-la para sua mãe, para Bia e Gabi. As pequenas já estavam doidinhas para pegar o livro. Pamela foi contando com suas próprias palavras. Houve um tempo na Grécia Antiga em que os deuses do céu visitavam humanos na terra, mas nem sempre estavam em paz uns com os outros. Certa vez, os deuses não gostaram de uma coisa que um titã chamado Prometeu fez. Quiseram se vingar. Então, criaram uma mulher linda, cheia de dons, e a chamaram de Pandora. Entregaram a ela uma caixa fechada para dar de presente aos humanos, com a ordem de que devia permanecer fechada. Boa coisa dentro dela não devia ter, porque os deuses queriam enganar os homens usando a Pandora como isca. Mas ela, que não sabia o que tinha dentro, quis saber seu segredo e pensou: se a caixa foi oferecida pelos deuses, deve trazer coisas belas e boas. E abriu-a. Foi aí que, de dentro dela, escapou tudo que é tipo de males e doenças. Quando a caixa já parecia vazia, os deuses ordenaram que ela a fechasse rapidamente. Pandora não havia percebido que lá dentro brilhava uma pequena luz. Sem saber, ela deixou presa a esperança. O que acharam dessa história? Cruz credo, minha filha, isso parece um aviso de que não devemos mesmo abrir a caixa. Mas mãe, a Pandora teve muita coragem. Vou esconder essa caixa. Dona Edileia avançou em direção à mesa de centro, onde estava a caixa, e a colocou em cima de um armário. Pamela implorou. Mãe, deixa que eu fico com ela. Quero descobrir o que tem dentro, disse, e foi logo subindo numa cadeira e pegando a caixa lá de cima. Bia e Gabi foram também, e na confusão Pamela desequilibrou-se. Para não cair, livrou-se do que tinha nas mãos. A caixa. Sim, essa foi pelos ares. Rapidamente, espatifou-se no chão, aberta, escancarada, o conteúdo à mostra. Aproximaram-se todas, não escondendo o entusiasmo. Mas quem colocou isso dentro da caixa? Não acredito, disse a mãe. Pedras de vários tamanhos e formas e cores. Nenhum sinal de carta ou fotografia, muito menos um livro, nem por cima nem por baixo delas. Pedras era tudo que a caixa continha. Mãe, então a gente ia carregar para sempre essas pedras? Filha, eu também quis abrir essa caixa quando tinha sua idade. E lembro bem de minha mãe repetindo o que minha avó dizia, que não podia. Por que as nossas velhas avós calaram isso? Talvez nunca descobriremos. Não importa mais, mãe. Eu gostei dessas pedras, disse Pamela. As meninas criaram muitas histórias naquela noite. As pedras empilhadas, espalhadas, agrupadas, separadas, combinadas. Encaixadas, amontoadas, desenhadas, jogadas e arrumadas. Viraram casas, castelos, animais. A mãe brincou junto, feito menina outra vez. Viajaram no espaço e penduraram estrelas no céu dos sonhos da menina Pandora. De volta ao pequeno planeta azul, escorregaram pelas copas das árvores e adentraram florestas, sendo cobras, macacos, onças e peixes. No encontro de rio e mar, Pamela, Bia, Gabi e Edileia galoparam com cavalos marinhos e encontraram as velhas avós nas águas das lembranças.
Elas então lhe sussurraram ao ouvido segredos que só agora podiam entender. E essa foi a história, gente, da Caixa de Pamela. Eu gostaria de ler para vocês rapidamente algo bem legal, pode ser? Uma Nova Pandora. O conto A Caixa de Pamela nasceu a partir do desejo de fazer uma releitura do mito grego A Caixa de Pandora para as crianças de hoje. Muitas pessoas usam caixas para guardar objetos como fotos, roupas, livros e cartas, que lembram momentos que querem preservar na memória. Momentos alegres, tristes, finais e recomeços. Alguns objetos permanecem no tempo e seguem de herança aos filhos e netos, sendo passados de geração em geração. Tanto no conto quanto no mito há a presença de uma caixa fechada, que foi entregue à guarda de mulheres. Essa caixa não poderia ser aberta. No caso de Pamela, continha algo depositado pelas velhas avós. Guardava algo silenciado por alguém que não permitia ser revelado, nem dito, nem conversado, nem substituído. A menina Pamela e sua caixa nos levam a dar um novo significado ao mito grego. E sua curiosidade e inconformismo dá nascimento a uma nova Pandora, promovendo-a a protagonista. Essa é a virada que Pamela fez ao questionar a norma do silenciamento, que se ergue quando não conhecemos nossa própria história. Ao desejar descobrir o conteúdo desses segredos, Pamela liberta todas as mulheres mantidas presas à passividade ao longo dos séculos. Muitas imagens e histórias podemos tirar e colocar dentro de nossas caixas, sejam elas de Pandora, de Pamela ou nossas. Conhecidas ou não, o certo é que essas histórias existem. Pedras de vários tamanhos e formas e cores. O que podemos fazer com elas? Então, meus amores, vocês podem ver que esse livro, A Caixa de Pamela, ele foi uma releitura da mitologia, né, do conto A Caixa de Pandora. Se vocês derem uma pesquisada no Google, vocês vão saber mais sobre esse conto, né, A Caixa de Pandora. E vocês podem perceber que esse livro deu um novo significado para essa história tão bacana. Então eu quero convidar vocês em casa, quando vocês tiverem tempo, peçam ajuda para os pais de vocês para fazer uma caixinha, para vocês guardarem as suas lembranças e as suas memórias durante essa quarentena. E quando a gente retornar para a escola, a gente vai sentar, todos nós, eu vou estar junto com vocês, vou convidar a prof de vocês para a gente conversar e vocês contarem o que vocês têm dentro da caixa, quais são as memórias que essa quarentena deixou. Pode ser desenho, pode ser frase, palavra, objeto, carta, sentimento. O que vocês desejarem, vocês podem colocar nessa caixa, porque a caixa é de vocês e das memórias de vocês. Vamos fazer então uma caixa de Pandora para essa nossa quarentena? O que vocês pensam disso? Não vai ser a caixa da Pandora nem da Pamela, mas vai ser a caixa da Prof. Carmen e de quem tá aí ouvindo essa história. Combinado, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da história, que vocês façam a caixa de vocês pra gente no retorno conversar junto e abrir nossas caixas de uma vez, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até a próxima história. Mua!